Oi, minha gente. Vim aqui falar um pouquinho hoje sobre verdade. Não é nada de cunho científico, não são trabalhos filosóficos de forma alguma. Vim falar de forma simples sobre a verdade. No mundo que a gente está vivendo hoje, existe muito essa tendência ao relativismo. Né? Às vezes acontece alguma situação, uma pessoa expõe alguma coisa e o outro fala assim, isso é relativo. Isso é relativo, isso é relativo. A gente tem que ficar atento a uma coisa. Se a gente relativizar tudo ao nosso redor, aonde estará a verdade? Existem coisas, gente, que não são relativas. Elas são e ponto. Elas são e ponto. Por exemplo, a lei da gravidade. Gente, tá aqui na minha mão. Se eu jogar, se eu soltar, vai cair. A lei da gravidade, ela já foi estudo científico. Ela foi constatada. Existe a lei da gravidade. Existe. Foram feitos cálculos, foi constatado, a ciência confirmou. É uma verdade. Ninguém pode dizer que se eu jogar não vai cair. Não sei se você estiver na Lua, né? Se você estiver em órbita. É diferente, porque não tem gravidade. E isso também foi comprovado, que não tem gravidade. Mas existem coisas... Tudo tem a verdade. Não é assim... E isso as pessoas confundem, né? Aí existe uma reportagem, uma situação e tudo. E aí uma pessoa fala assim... porque isso daí é desse jeito. Aí a outra fala assim, não, mas essa situação é desse jeito. Então existe a minha verdade sobre esse fato e a sua verdade sobre este fato. Não é assim. Não é assim. Existe a minha forma de percepção sobre este fato e a forma do outro de percepção sobre este fato. Porque aquilo que eu falo, existe um abismo. E tem um pensador, um escritor, que diz sobre isso, né? Entre aquilo que eu falo e o que você ouve, interpreta, entende, tem um abismo. Aquilo que eu falo vai cair em você de uma forma e vai cair sobre outra pessoa de uma outra forma. Cada um vai ter a sua percepção individualizada diante da fala do outro. Por quê? Porque cada um tem uma cultura, cada um foi educado de uma forma, cada um frequentou uma escola diferente, cada um tem o seu ponto de vista sobre as situações. Mas a verdade é uma só. Podemos ter vários pontos de vista, mas a verdade é uma só. Entendem? A verdade é uma só. Né? A palavra de Deus já vai dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu, como cristã católica, creio nisso. Se você não crê, eu respeito. Eu respeito. Mas eu creio. Então, eu na minha percepção, creio que aquilo que é bíblico, eu creio na veracidade disso e eu sigo isso. E você vai crer nessa veracidade ou não. Você vai crer naquilo que na religião ou na religião em que você foi criado, em que você cresceu, em que é da sua cultura, né? Tanto que cada país tem uma tendência a ter um número de pessoas religiosas diferente de determinadas religiões. Depende do país, depende da cultura, né? Até os próprios padres têm hábitos diferentes dependendo do país que eles moram. Tem coisas que são normais os padres fazerem aqui no Brasil, mas tem coisas que são normais os padres holandeses fazerem, irlandeses fazerem, que são diferentes da nossa cultura. Tô falando sobre... não sobre ritos, porque o rito é um só, né? Mas formas de culturais diferentes. Isso que eu tô falando. E não se trata também esse vídeo de uma questão religiosa. Eu dei o exemplo porque é uma questão que eu vivencio, né? Mas dizendo sobre
sobre a verdade, né? Esse relativismo exacerbado não nos leva a lugar nenhum. Então, nós temos que ficar atentos o que de fato é verdadeiro, o que de fato é verdade. O que de fato é verídico, é verdade, é autêntico, que é diferente da percepção que eu tenho sobre isso, da percepção que você tem sobre isso. Não são várias verdades, a verdade é uma só. Você a percebe de uma forma e eu a percebo de outra forma, né? E aí nós nos respeitamos. Isso. E eu me recordo de uma frase que eu tenho em mim, guardo para mim há muito tempo, que foi uma frase de Voltaire. Eu aprendi isso na faculdade de Direito. Primeiro ano, primeiro período da faculdade de Direito, aula de filosofia, né? Teve ciências políticas também, vários pensadores daquela época. Tem várias frases fantásticas, né? Ensinamentos fantásticos de Voltaire, de Aristóteles, de Platão. E eu me lembro de uma frase de Voltaire que dizia o seguinte: posso não concordar com as suas palavras, mas defenderei até o fim o direito de dizê-las. Essa frase me impactou de uma forma, e isso me levou a trabalhar em mim a flexibilidade nos pensamentos diferentes, o acolher o outro com a sua individualidade, acolher o outro da forma que o outro é, acolher o diferente, né? Lutar, minha luta interior de não julgar o meu próximo, né? E acolher com respeito, né? Que ele me respeite, que eu o respeite, mas ele tem o direito de dizer, não estou falando de ofensas, né? Mas ele tem o direito de expor o que ele pensa e eu também, e a gente discute, a gente dialoga, né? E é um crescimento, é um amadurecimento. Então, esse vídeo é para isso, né? Para sermos, de fato, pessoas flexíveis, para acolher o outro, mas para sabermos que existem percepções diferentes, mas a verdade é uma só. E uma outra frase também que eu me recordo, que eu aprendi, era uma camisa de uma missionária que eu convivi com ela, a Liliana. Eu convivi com ela na comunidade de Canção Nova, que ela tinha uma camisa também que eu gostava muito, que dizia assim, ó, a verdade simplifica as coisas. Gente, quando a gente acolhe a verdade, quando a gente diz a verdade, quando a gente é da verdade, é tudo mais simples. A gente dorme tranquilamente. A gente não teme o que o outro pode fazer conosco, a gente não teme a mentira. A gente não teme. Por quê? Porque acolhemos a verdade, porque estamos na verdade, porque vivemos a verdade, não vivemos de mentira, não vivemos de capa, não vivemos nos escondendo, somos pessoas verdadeiras. Então a verdade traz paz. Pode até trazer inquietude num primeiro momento, mas eu preciso ter sabedoria e maturidade para resolver essas inquietudes, porque a verdade simplifica as coisas. Então vamos buscar viver de forma mais simples, vamos buscar simplificar as coisas, vamos viver na luz, ser luz, viver na verdade. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Tudo de bom.